Vamos abrir nossas Bíblias, vamos começar em Colossenses capítulo 3. Portanto, verso 1 até o 3, né? Até o 2, o 3, aliás. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pai eterno e sublime, é o que a tua palavra nos recomenda, estarmos ligados com as coisas que são de cima, já que nos tornamos cidadãos do reino de Deus, já que ressuscitamos, saímos deste mundo de pecado e viemos, ó Deus, pela tua graça, para te servir nessa viva esperança. Eu peço que o Senhor faça com que isto se torne uma realidade, ó Deus, na vida presente de cada um de nós. Estar conectado contigo, Senhor, diariamente, pensando nas coisas que são de cima. Tem sido uma das maiores falhas de todos nós. E é certo que há consequências por causa desta negligência, mas queremos que a tua palavra, a tua régua, nos endireite nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Há muitas maneiras para se ocupar com as coisas que são de cima, com as coisas de Deus. Se nós não estamos ocupados com as coisas de Deus, com alguma coisa nós estamos ocupados. E se não é de cima, são os terrenos, né? As coisas terrestres, os nossos problemas, os nossos objetivos aqui, a nossa peleja natural. E quando a Bíblia diz que pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, Paulo diz, eu ando em espírito, eu oro em espírito, eu vivo em espírito. Quer dizer, ele conseguiu entrar em um nível, em uma atmosfera, que ele vivia naquela atmosfera. E ele tinha prazer, porque quanto mais se achega a Deus, quanto mais se aproxima, mais a pessoa quer permanecer ali e mais deseja adentrar. Da mesma maneira, mas quando a pessoa se afasta, a verdade é que, como você, quando chega próximo a uma fogueira, você sente o calor. Mas à medida que se afasta, você simplesmente já não vai sentir mais o calor daquele fogo. Então, mas pensar nas coisas que são do céu, quando diz que é pensar nas coisas que são do céu, isso é pensar em Deus. E quem pensa, fala.
fala dele, não é certo? E há muitas maneiras de você ocupar o seu tempo para orar. Orar não é somente a pessoa estar de joelho, ou se separar ali e ter um tempo de oração. Paulo diz que ele vivia em espírito, trabalhava, andava, cantava, orava. Então as suas palavras, pensamentos aqui, disse o anjo ao profeta, que eles falam mais alto nos céus do que a minha voz que vocês ouvem aqui, do que a nossa voz aqui. A irmã Brana, certa vez, ela descobriu um modo de orar pela sua família. Oxalá, né, irmã? Certo dia ela chegou na casa de Rebeca, sua filha, e não é toda mulher que gosta de passar roupa, né? Mas é uma minoria. E Rebeca disse que ela detestava passar roupa. Detestava. Mas como ela lembrava sempre a mãe passando roupa e cuidando, ela pensava que a mãe gostava de fazer aquilo. Mas é que a irmã Meda havia encontrado uma maneira para, ao passar as roupas. E quando a Rebeca disse, mãe, eu sei que a senhora gosta de passar roupa, ela disse, virou a cara e disse, quem te disse que eu gosto? Mas a senhora sempre passou, daí ela contou sua história. Ela disse, uma certa vez teu pai estava fazendo umas campanhas e eu peguei a calça dele para passar e enquanto eu passava, eu comecei a orar por Billy. Deus, dê força a ele, Senhor, esteja com ele. E logo depois que eu deixei a calça dele, fui passar o teu vestido e comecei a orar por ti. E assim eu fui orando por toda a família. Então ela fez com que houvesse até um sentido a mais em passar a roupa. Quer dizer, encontrou uma maneira, como diz Paulo, mesmo trabalhando, mas está orando. Seria bom, irmã, você colocar isso em prática, não é certo? Mas a Bíblia diz, pensai nas coisas que são do céu, e não nas que são da terra. E pensar nas coisas que são dos céus é pensar em Deus. E pensar nas coisas que são da terra, pense nisto, há tantas distrações aqui. Há tantas vozes para nos nos privar de ouvir a voz de Deus. Há tanto barulho aqui que pode sufocar a voz de Deus dentro de nós. Por isso é necessário manter este canal de comunicação sempre aberto. O irmão Brana, na mensagem, escutando sua voz, ele diz bem assim, devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto e não damos oportunidade de que Ele nos fale. Devemos orar e orar até que a nossa alma chegue à presença de Deus. Então poderemos escutar a sua voz. Porém, hoje em dia, há tantas vozes que nos desviam da voz do Senhor. Há a voz do prazer e há tanta gente que a está escutando e seguindo-a. Onde pode ir e se divertir, e a maioria deles professam ser cristãos.
E aí ele segue falando que há tantas vozes e coisas que fazer no mundo, hoje em dia, que não encontram tempo para orar genuinamente. Há tantas coisas que nos tira a atenção de Deus. Partes do parágrafo 19. Escute sua voz quieta, cada um de vocês que se dizem ser cristãos. Guarde silêncio na sua presença. Não deixe que o seu trabalho estorve. Não deixe que nada lhe estorve. Não deixe que ninguém saiba o que você está fazendo. Unicamente venha diante dele, vá ao deserto e o busque. Entre em seu quarto, feche a porta, aproveite o tempo quando os meninos estão na escola. Então ajoelhe-se. Ouvirás toda classe de vozes, porém fique ali, até que todas essas vozes se desvaneçam. Então começará a esforçar-se. Você será mudado, será diferente, como sucedeu com Samuel. Além do mais, ele fará uma obra através de você. Então, nesta mensagem, escutando sua voz, quando o profeta nos mostra, incentiva a igreja a escutar a voz de Deus, a buscar a voz de Deus. E ele diz, porém, porquanto você está satisfeito com as coisas do mundo, como pode Deus te falar? Você diz, Deus nunca me falou. Por que será? Ele deseja falar, mas você está demasiadamente entretido com as coisas do mundo. Esse é o mal desse dia. Ocupamos todo o tempo nas coisas e prazeres do mundo, que não temos tempo para comunicar-nos com Deus e a verdade. Aí está, irmãos, Deus, na verdade, Ele tem vivido de nossas migalhas. Migalhas. E vamos ser bem realistas. Por isso, se sofre consequências. E uma das consequências é o espírito desta era. O espírito de mornidão, frieza espiritual. A indiferença para com as coisas de Deus. Buscar as coisas que são de cima, como nos disse Paulo, isso significa se esforçar para colocar as prioridades do céu em prática diária. Não tem como pensar nas coisas que são de cima, sem se esforçar, sem se disciplinar. Entende? Você tem que dar prioridade, como diz a Bíblia, pensai nas coisas que são de cima. Mas porque se vive envolvido diariamente, 24 horas por dia, da semana, do mês, diariamente. Por isso é que há uma imagem de um cristão tanto apagada, frágil. Isso me faz recordar de Faraó. Para que Israel não desse lugar de ouvir a palavra de Deus por Moisés, Faraó disse, não se dê mais palha para eles fazerem tijolos.
e não caia o número dos tijolos que deva ser feitos. Ponha eles para trabalhar. Ponha para trabalhar. E quando Moisés chegou ali para pregar a Arão, diz a Bíblia que eles estavam tão cansados, desanimados, porque o excesso de trabalho. E parece que esse faraó está por aí hoje, e o nome dele é Diabo. Se ocupa o tempo todo, só trabalho, trabalho, trabalho. Se pensa em uma coisa, dinheiro, dinheiro, bens, bens. Entende? Isto é uma coisa que não agrada a Deus. É certo trabalhar, é certo se sustentar, mas você não tem que morrer, viver tremendo atrás disso. Não é necessário isso. E Paulo diz: buscai as coisas que são de cima. Pensar nas coisas do alto. O que quer dizer isso? É concentrar-se no que é eterno, ao invés daquilo que é temporal, é transitório. Então nós precisamos, irmãos, procurar nos corrigir o máximo. Passar a pensar mais nas coisas que são de cima. E se você passa a pensar, buscar, valorizar as coisas que são de cima, é claro que as suas conversações, você terá prazer de estar falando nas coisas que são de cima. É lamentável, às vezes, ficar com certas pessoas e queridas. Se você ficar 5 horas, só ouve coisa da terra. Ficar o dia inteiro, não se ouve nada do Evangelho. Não termina aquilo nem com uma oração. É só bens terrestres, só as coisas daqui. É estudo, é diploma, é ganhar, é posição, é com carro novo, casa nova, é conseguir isto, é conseguir aquilo, conseguir um melhor status. Não é nada errado. Mas em primeiro lugar, Jesus disse que é para buscar o reino dos céus. E o que Deus tem para te dar, Ele vai te dar. Não é preciso você morrer correndo atrás, não. Então temos que corrigir essas coisas. Só fala de filhos, só fala de negócios, só fala de doença, de problemas. Mas tem uma coisa, quando nós pensamos nele, é como diz o irmão Brana, é quando ele aparece. É quando ele aparece. Quando os 2 discípulos a caminho de Emaús pensavam nele, falava dele, foi quando ele veio. Deus sempre ele vem aonde está comentando, falando, estão envolvidos ao redor das coisas dele. É ali onde nós chamamos a presença do Espírito Santo. É quando damos lugar às coisas de Deus em nossas vidas, em nossos
objetivos. Então é necessário pensar nele, falar dele, é necessário se envolver. Observe a vida de todo aquele que realmente desfruta de uma comunhão com Deus. O tempo todo você fala com aquela pessoa e o assunto daquela pessoa é Deus, é Deus, Olha, me mostre algum homem que está bem com Deus e que ele esteja em silêncio a respeito de Deus. Nunca você vai encontrar. Mas eles têm tempo, eu tenho que trabalhar. Mas você pode trabalhar com a sua mente, pensando em Deus. Você pode pegar essa roupa, Senhor, me limpa, tira essas manchas do meu coração, da minha vida. Limpe, Senhor. Você pode estar orando diariamente. Se queremos a presença de Deus, temos que dar prioridade a Deus em nossas vidas. Senão, nunca passará de discursos vãos. Mensagem, isso, aquilo, bababá. Mas fora do púlpito, fora da igreja, o que é que acontece? É vida alheia, fofoca, julgamentos e muitas outras coisas. Isto é o que enfraquece. Fora da igreja, o entretenimento, é o perca de tempo. Quando é que você vai ser uma pessoa forte? Espiritualmente falando, você nunca aproxima, nunca lê a palavra, nunca medita, nunca dá tempo para Deus. Irmão, há pessoas que suas Bíblias são velhas por fora, mas por dentro parece que sofre paludismo. Se vê que não lê. É igual a irmã. Conta-se que perdeu o óculos. E não teve como achar o dito óculos. Teve que mandar fazer outra. Dali a 2 anos, ela achou o óculos. Ela foi pegar a Bíblia dela, o óculos estava dentro. Essa era a leitora, né? Essa lia todo dia a Bíblia. Então, irmãos, a igreja ela é fraca justamente, vamos dizer, a igreja ela se torna fraca, você se torna fraco, qualquer um de nós podemos se tornar débil, se não procurarmos estar na presença dele. É isso aqui. Por isso que aqui está um ponto que deve ser corrigido. Pensai nas coisas que são de cima, e vamos acrescentar, e não só nas coisas que são da terra. Filhos, trabalho, casa. Mas pensar nas coisas que são de cima atrai a presença de Deus. Quando falamos dele, ele vem. Quando pensamos nele, ele vem. E quando ele vem, você sente aquela doce unção, a sua doce presença. Mas pensai nas coisas que são de cima. É preciso se disciplinar. Você disciplinar os seus pensamentos, sua mente.
Veja o que gira em suas conversações, em sua mente diariamente. Só problemas, só trabalhos e só as coisas que são da terra. Jesus nos diz que o homem natural, o homem terreno, busca as coisas terrenas. Mas o espiritual busca as coisas que são de cima. E o que me trouxe essa inspiração foi esta mensagem, Jeová de milagres. Quero ler aqui. A partir do parágrafo 29, o irmão Brana começa falando de Maria. Ele diz: o sol estava nascendo e se elevando para o brilhante céu da Judéia, enquanto refletia seu brilho sobre a Galileia. A pequena serva, quer dizer, Maria, descia a rua. Ela tinha um cântaro sob o braço. Deve ter sido na segunda-feira, após o sábado. E ela estava a caminho do poço público para buscar água para o seu suprimento diário. E ela, enquanto olhamos para ela nesta noite, ela está caminhando com a cabeça baixa. Não era mais do que uma menina de 18 anos. E ela parecia estar em um pensamento profundo. Ela estava noiva de um jovem chamado José. Ele era carpinteiro e ele estava construindo naquele tempo uma pequena casa que exigia uma atenção especial, porque ele e sua amada, a pequena esposa Maria, iria morar naquela casa. E tinha que ter tudo especial. Dia a dia ela vinha enquanto ele estava almoçando ao meio-dia e conversava com ele. E como eles faziam os planos da casa e como as pequenas portas seriam colocadas, pois era para ser uma casa especial. E onde Maria morava, digamos que atravessava a encosta por um vale ali em cima na colina. E no domingo depois do culto, eles iam se assentar na varanda depois do jantar e olhava para outra colina, o pequeno cacho de sempre-vivas e as pequenas arestas do telhado da casa sendo projetadas. Eles planejavam seu futuro e o que eles deveriam fazer. O domingo anterior tinha sido um domingo incomum na sinagoga de Nazaré. O bom rabino tinha pregado um poderoso sermão e ele falou do grande Deus de Abraão, como nos dias da sua visita aos seus filhos no Egito, como ele os tirou com mão forte de poder, como ele os se revelou como governante tanto dos céus quanto da terra, como a água não poderia ficar em seu caminho, ou como nada poderia embaraçar sua vontade divina. E como ele tinha espalhado com suas próprias mãos pão sobre a terra numa noite, para alimentar seus filhos, o maná, alimentar seus filhos viajantes que não tinham nenhum pão. E ele também se referiu a um tempo quando eles ficaram sem carne, e o Senhor Deus Jeová soprou um grande vento, e cordonizes vieram ao campo aos milhares. E cada israelita, sem usar nada além de suas mãos, pegou essas cordonizes e as preparou e comeram tudo quanto queriam. E foi nesse momento que José deve ter dito:
Você notou, querida, quantas cordonizes seriam necessárias para alimentar o povo? Pois havia cerca de 2,5 milhões de pessoas no acampamento. E cada homem poderia facilmente comer 2 cordonizes ou mais para satisfazer. Então, devia ter mais de 5 milhões de cordonizes. Mas ele é Jeová, o Criador. Como ele pôde criar codornas? Provavelmente não havia 5 milhões de codornas em toda a Palestina, ou por todo aquele deserto, mas ele é Deus, Jeová, que podia colocá-las lá. E se não há nada ali, ele ainda pode criar, porque ele fez isso nos dias de Abraão, no monte onde Abraão chamou Jeová Jirê. O Senhor proverá qualquer coisa que ele precisar. Então José deve ter dito algo assim: a mensagem foi impressionante, mas penso que o bom rabino arruinou-a no fim, quando ele disse: mas é verdade que aquele Jeová costumava fazer milagres. Mas é uma pena que Jeová não faz mais milagres hoje. Aqueles dias se passaram há muito. Tudo que Jeová quer que façamos é ir à igreja, pagar nossas dívidas, viver uma vida boa, normal. José deve ter dito: eu discordo um pouco do rabino, porque se ele é Deus, ele tem que permanecer o mesmo Deus. Se ele era Jeová Jirê, que podia prover para eles, ele pode prover para nós também. Como eu gostaria de gritar amém para José. Quer dizer, eles comentando, irmão Brano mostrando aqui, eles comentando a respeito da pregação do pastor, do rabino, naquela manhã. Então, eles comentando. Isso é uma das coisas que devemos comentar. Aquilo que aprendemos, aquilo que ouvimos. Isto vai simplesmente nos ajudando. Maria entra na casa e pega um pergaminho e o traz como fazia normalmente no estudo bíblico das tardes de domingo. E aconteceu que nesse dia, que ela trouxe o pergaminho de Isaías. E assim que José tomou o pergaminho e o abriu, ele começou a ler o pergaminho para Maria e a comentar. Finalmente, ele chega a Isaías 9:6, onde diz algo como isso: um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros, e seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Eles lendo a Bíblia. E enquanto lia, ele ouviu um suspiro, e ele olhou para os lados, e a pequena dama, sua querida, seu pequeno rosto reluzia, e seus olhos brilhavam como as estrelas em uma noite escura, e disse: leia novamente, querido. E ele leu outra vez, e ela deve ter dito: oh, quem será esse? De quem o profeta está falando? E ele disse algo assim, ou teria dito: o profeta estava falando do Messias que virá. E uma de nossas mulheres algum dia dará a luz ao Messias. Essa escritura pareceu prender a atenção da pequena virgem. Ela simplesmente não conseguia se afastar disso. Isso é o que ela estava estudando. Talvez nesta manhã, onde a encontramos indo ao poço pegar água. Eu diria, talvez que era segunda-feira, era dia de lavar roupa, e ela tinha que ir cedo pegar água para lavar. Sua mãe era idosa, e enquanto ela estava pensando naquela escritura,
Nasceu-nos uma criança, um filho se nos deu, e seu nome será chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Quer dizer, ela ocupava sua mente com a Bíblia, com a promessa, a promessa de Deus. Ela ficou tão interessada no que ela estava dizendo ou pensando, que ela quase se esqueceu de virar a esquina. E assim que ela levantou a cabeça, havia algo estranho, como uma luz brilhando, e ela vira em direção à praça da cidade, onde fica o poço da Virgem até hoje. E ela deve ter pensado, o sol brilhou no orvalho, deixado no lado da colina, ou atingiu uma peça de metal polida em algum lugar, ou ainda uma armadura de um soldado romano. Talvez isso que vi brilhando diante de meus olhos. Então ela continua imaginando. É uma pena que a igreja hoje não caminha no espírito daquela maneira mais. O que ele está dizendo? Pensar nas coisas que são de cima, pensar nas promessas de Deus, pensar nas coisas. E quando nós pensamos nas coisas de Deus, é quando o Espírito Santo vem, é quando ele vem. Como Maria estava pensando na promessa, olha bem, pois é um tempo como esse quando Deus vem a você, quando você começa a pensar nele. Sabe, foi no caminho de Emaús, quando Cleófas e seu amigo estavam conversando e falando e pensando sobre Jesus, que ele saiu dos arbustos do lado deles e andou com eles. É quando estamos pensando nele. O problema com o mundo hoje é que estamos pensando em tudo menos nele. Então nos perguntamos, por que não recebemos bênçãos? Foi há poucas semanas, cerca de 3 semanas atrás, quando eu me sentei debaixo de umas árvores de sicômoros, como eu estava dizendo a vocês, e comecei a pensar. Foi ali a primeira vez que ele veio e declarou o novo ministério para mim. Pense nele. O que é que o irmão Branham estava pensando ali naquele bosque, quando não via esquilo nenhum? Ele pensava em Marcos 11. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirás a esta montanha, passe daqui para acolá. Ele estava pensando quando Jesus disse, não coma ninguém mais fruto de ti, figueira. E ela morreu. E Jesus diz, tende fé em Deus. Então era justamente, o irmão Branham estava ali no bosque, por isso que ele está relatando o seu testemunho. Pensando nestas coisas, quando Deus veio e disse para ele, o que você deseja, o que você está fazendo? Ele diz, caçando esquilos. Quantos você precisa? Diga. E ele disse, faz aqui, apareça ali. E Deus criou e trouxe. Não há, irmãos, maneira dele vir se nós não estivermos ao redor dele, falando, pensando, meditando, dando lugar a ele.
eu digo a vocês, será que aqueles esquilos seriam criados para o irmão Branham matar, se primeiro ele não estivesse pensando na palavra? Por isso aqui nasceu esse título. É quando pensamos nele, é que ele vem. Se não pensamos nele, ele não vem. Se não buscamos a ele, como poderemos achá-lo? Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Pense nele. Olha bem, o novo ministério, o uso da palavra falada. Irmãos, será que vivendo para as coisas terrestres, só ao redor de tudo isso aqui, será que vamos qualquer momento receber essa palavra, estando fora da atmosfera dela? Pense nisso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então é o momento de dar lugar mais para Deus em nossas vidas, em nossos corações, se envolver mais, se preocupar mais. E Deus diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Pense nele, diz o profeta. Davi falou que ele era, que escreveu seus mandamentos na cabeceira da cama e meditava neles dia e noite. Davi diz que ele meditava. É isso que a igreja deveria fazer: conservar seu coração sintonizado em Deus dia e noite, pois é quando ele aparece. Está entrando em sua alma? Salomão disse: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Comece a pensar que você é um de seus filhos, que ele te salvou, e ele é bom para você, e você o ama, e ele te ama. Não espere até você ir à igreja, ou uma hora conveniente. Conserve-o em sua mente o tempo todo. E enquanto ela seguia, Maria, caminhando pela rua, não havia ninguém na rua ainda. E assim, enquanto ela caminhava pelo passeio, numa pequena estrada de terra, de repente ela começou a perceber que havia algo ao seu redor. Um sentimento realmente estranho. Essa é a experiência mais maravilhosa. Eu creio que todos aqui já experimentaram isso algumas vezes. Se você ainda não teve essa experiência, essa seria uma boa noite para começar. Comece a pensar nele e adorá-lo em seu coração, e de repente você sentirá aquela estreita comunhão do Espírito Santo ao seu redor, e fica uma tão grande unção que você não pode segurar mais. Você levantará as mãos ou fará alguma coisa, você simplesmente não consegue ficar quieto quando essa unção chega. Enquanto ela estava pensando, Maria, sem perceber quem estava ao seu redor, a pequena dama, talvez com um par de sandálias, caminhando por essa pequena estrada empoeirada,
mas pensando no Senhor e em suas promessas, nas coisas que viriam. E enquanto ela pensava, de repente aquele sentimento ficou tão profundo ao seu redor que ela levantou a cabeça. E quando ela o fez, de pé diante dela estava uma luz, e junto àquela luz estava Gabriel, o arcanjo de Deus. Se você quer que os anjos lhe apareçam, mantenha sua mente em Deus e fora das coisas do mundo. Faça seus negócios, vá à sua igreja, vá lavar as louças, onde você estiver, mantenha sua mente nele o dia todo e toda a noite. Amém. Então Deus fará algo. Você está se aproximando dele, você tem um mundo afastado, apenas você e ele estão juntos. Essa aparição do anjo assustou a pequena virgem. Ela tinha sido ensinada que os dias de milagres já tinham passado, mas ela viu algo acontecer. E o anjo falou com ela e disse: Salve Maria. Salve significa pare. E ele tinha uma mensagem para ela. Quando o anjo vem, ele tem uma mensagem para você. E o Espírito Santo, o anjo de Deus, está aqui nesta noite com uma mensagem para cada crente. Mantenha-o em sua mente. Mantenha-se pensando nele. Quão amável ele é, quão doce ele é em suas promessas. Se você está doente, tenha isso em sua mente. Ele foi ferido por minhas transgressões. Ele foi machucado por minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui curado. Conserve isto em sua mente, centrada dessa maneira, algo acontecerá com você. De repente haverá algo se aproximando de você, uma unção virá a você, e você saltará desta cadeira. Achegai-vos ao Senhor, e ele se achegará a vós. E ela olhou para esse grande anjo, e seu nome é Gabriel. Agora, há anjos do Senhor, muito deles que vêm à terra e trazem mensagens. Mas Gabriel, quando ele vem, há algo maior prestes a acontecer. Ele foi quem anunciou a primeira vinda de Cristo, ele será aquele que anunciará a sua segunda vinda. E disse a Maria: achaste graça diante de Deus. Que mensagem para trazer para ela? Achaste graça diante de Deus. E enquanto ela pensava naquela escritura, então essa era a escritura que foi confirmada para ela. Agora, se você está doente, pense nessa escritura. Se você está perdido, pense nessa escritura. Se você quer o Espírito Santo, pense nessa escritura e o Espírito Santo a confirmará para você. Maria pensava o quê? Na promessa. Um filho se nos deu. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ali estava ela, e o anjo disse que ela teria um filho, e ele chamaria seu nome Jesus. Ele salvaria as pessoas de seus pecados. E ele disse: sua prima Isabel é uma mulher já de idade, e está no 6º mês de gravidez, aquela que era chamada estéril. Maria e Isabel eram primas de 1º grau. Nosso Senhor e João Batista eram primos de 2º grau. O nome do esposo de Isabel era Zacarias. Ele era um homem justo, um sacerdote no templo. Ele era um bom homem. E por toda a sua vida em que esteve casado com Isabel, ele orou e esperou no Senhor que Deus lhe daria um filho, mas ela era estéril.
e ela tinha uns 60 anos de idade, e Zacarias tinha por volta de 70, e eles ainda não tinham filhos. Então Zacarias foi à celebração para cumprir seu dever. Qual era? Queimar o incenso enquanto o povo orava na congregação. E enquanto ele estava lá dentro queimando o incenso, ele olhou de pé no lado direito do altar, ali estava o arcanjo Gabriel. Viva, correto, faça o que é certo, anjos ainda vivem. Deus ainda os tem sob seu comando. Ali estava Gabriel, o arcanjo, que lhe contou o que estava para acontecer. Depois desses dias de administração no templo, ele ia para casa e sua esposa ia conceber e ter um filho. Eles chamaram seu nome João, e nós conhecemos a história. Agora, o anjo Gabriel, 6 meses depois, visitou Maria e lhe contou que sua prima ia ter um bebê também. Então Maria sabia que isso seria um milagre. Aquela velha mulher avançada de idade ter um bebê. Então ela disse ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Peça e você receberá. Ele disse: o Espírito Santo fará sombra sobre ti, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. É assim que vai acontecer. Maria não respondeu ao anjo, ela não discutiu de maneira alguma. A única coisa que ela disse foi: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Você já pensou que mesmo o sacerdote Zacarias questionou, sendo ele um homem velho e ela também velha, como isso se faria? Um sacerdote que deveria conhecer a palavra e saber o que Deus fez. Mas essa pequena virgem era apenas uma garota. E ela não tinha marido, ela tinha que crer no impossível. Algo que nunca tinha acontecido antes. Mas ela não discutiu, ela não questionou mais. A palavra dele foi suficiente para ela. Então, é ao pensar nele. Por isso que você começa o seu dia, pegue uma escritura, um assunto, pense naquilo. Se você ouve um hino, aquele hino não fica na sua mente? Você fica cantarolando ele. Na verdade, você está envolvida nas coisas do Senhor. Enquanto você está cantando, você está orando em espírito, você está pensando, falando dele. Enquanto arruma as crianças para ir para a escola, enquanto prepara o café, enquanto o marido se prepara para sair, também ele vai pensando em Deus. Irmãos, se há um povo que precisa pensar, e com todo direito e razão, somos nós. Porque as maiores promessas, nós somos o povo que vivemos diante das maiores promessas de Deus. E o arrebatamento é a maior de todas. Estamos vivendo neste momento. O alarido de Deus já tem soado, está soando. Os eleitos estão vindo de todas partes. Deus, de uma forma ou de outra, os trará. Então, Senhor, abençoa os missionários, abençoa os programas. Senhor, pega essa literatura, guia, que a pomba, o teu Espírito, leve aos corações dos eleitos. Oh, irmãos, que o último chegue. Ah, mas vão me chamar de fanático. E aí? Fanático é alguém que se sente inspirado
Não é certo? Então é bom, nesse sentido, ser um fanático, envolvido com as coisas de Deus. É o que deve acontecer dentro de casa, contigo, na rua, dirigindo. Medite nas Escrituras, medite na pregação, medite nisso que estamos vos falando. É quando você quer o Espírito Santo, pense nas promessas de Deus a respeito do Espírito Santo. Você está doente, pense nas promessas de cura. O que é que você precisa? A Bíblia tem as promessas e as respostas para tudo. É isto que precisamos. Senão vai deixando, vai largando, vai indo, vai se distanciando das coisas de Deus. E Deus diz: quando me buscardes de todo o coração, serei achado por vós. Eu espero que daqui para frente, cada um de vocês, eu mesmo, cada um aqui, pense nas coisas que são de cima. Dê lugar mais a Deus. Fale com seus filhos. Casais, fale sobre as coisas de Deus. Põe o interesse nas coisas de Deus. Não nas coisas terrenas, senão daqui a pouco vocês estarão discutindo, brigando. Ponha Deus como o principal interesse. Vocês entenderam o recado? Fiquemos de pé. Feche seus olhos. Você vai procurar controlar os teus pensamentos. Peça a Deus. E dirigir os teus pensamentos, o teu coração a Deus. Mesmo viajando, dirigindo o teu carro, você está orando. Não importa se alguém vai dizer, você ali trabalhando, orando, conversando com Deus. Lembra de uma coisa e ora por aquilo, de alguém, ora por aquele alguém. Alguém vai dizer, ora, ele fala sozinho. Não, você está falando com o Pai. Você fará isto? Levante sua mão. Senhor, pelo que eu vejo, toda a igreja tem levantado a sua mão, desejando e se propondo de se inclinar para Ti. E eu sei que o Senhor vem e a atmosfera muda, o ambiente muda, os problemas desaparecem ou se tornam tão minúsculos, as coisas se transformam. Senhor, dá-nos, Senhor, a Tua graça para se envolver nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não naquelas que são da terra. Mesmo ao pensar nas coisas da terra, mas queremos trabalhando, queremos estar orando, Te louvando, cantando, Te bendizendo, pensando nas mensagens, na palavra que tem chegado a nós,
Assim estaremos alimentando nossas almas. Em nome de Jesus. Seja com cada um, Pai. E faça com que se torne uma realidade, seja uma vitória tremenda. Eu creio que isto irá elevar a tua igreja a um nível, Senhor, mais perto de ti, e a tua presença, a tua unção e as coisas sobrenaturais começarão a acontecer. Em nome de Jesus. Receba e ajuda-nos. Amém. Amém.